das coisas que mais tem me chamado a atenção ultimamente é o poder da predisposição, das predisposições. Se você está predisposto a alguma coisa, se você está predisposto a ver certa pessoa com bons olhos, ou se você está predisposto a ver determinada pessoa com maus olhos. Isso tem um poder enorme nas relações interpessoais. E eu não estou falando de preconceito, porque preconceito é diferente. Normalmente o preconceito é contra um grupo específico, contra algumas pessoas específicas. A predisposição que eu estou falando tem a ver com a forma como você encara, como você se comporta diante de determinada pessoa, com base em coisas que você já viveu com ela, experiências que você já teve com ela. Se foram experiências negativas, você fica com o pé atrás, que a gente costuma dizer. Essa é uma predisposição negativa. Ou se você tem uma relação de confiança com aquela pessoa, é uma predisposição positiva. Às vezes a pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver, que nem é tão importante assim, mas você acaba elogiando, gostando, exaltando aquilo que a pessoa está falando. Já quando você tem uma predisposição negativa com alguém, parece que não importa o que a pessoa faça de bom, você vai continuar tendo um pé atrás com aquela pessoa. Mesmo quando ela te elogia, você fica com o pé atrás achando que aquilo é falsidade ou alguma coisa do tipo. O mais incrível ainda é quando a gente percebe ou tenta perceber essa predisposição com relação a gente, né? Na mente do outro. Quando você percebe que alguma pessoa, um amigo, um parente, tem uma predisposição positiva com relação a você, que é uma pessoa que te vê com agrado, é muito gostoso. Por outro lado, quando você percebe que a pessoa tem uma predisposição negativa com relação a você, e você pode estar enganado nessa percepção, mas muitas vezes a gente consegue ler as entrelinhas e perceber isso. É muito ruim, a gente se sente mal, porque às vezes a gente quer o bem da pessoa, está falando algo em prol da pessoa, mas ela não consegue ver isso. Ela tem aquele pezão atrás com você e te trata com cheio de dedos. Faz tempo que eu tenho refletido sobre essa questão da predisposição, mas eu nunca tinha refletido sobre essa questão do ponto de vista da nossa relação com Deus. Como que nós percebemos essa predisposição de Deus com relação a nós? E qual é a nossa predisposição com relação a Deus? Porque afinal de contas é uma relação diferente da que nós temos com os nossos amigos, com os nossos parentes, mas é uma relação. Refletindo sobre isso, eu estava relendo um texto que eu gosto muito, que está lá em Êxodo, no qual Moisés está dialogando com Deus. É muito bacana porque eles tinham esse diálogo. O texto mostra que eles tinham esse diálogo direto, que a gente não tem hoje, essa resposta direta de Deus. Em um dos momentos desse diálogo, Moisés coloca o seguinte pedido: Senhor, se o Senhor ainda me vê com agrado, revela-me se nós devemos continuar nessa peregrinação, se o Senhor estará com a gente nessa peregrinação pelo deserto. E é muito interessante, eu achei muito interessante essa colocação de Moisés, porque o que ele está pedindo de Deus é justamente saber qual é a predisposição de Deus com relação a ele, que foi a pessoa que foi chamada para liderar o povo. Ele queria saber se Deus estava a favor dele, se Deus ainda se agradava dele. E esse é um anseio que muitas vezes a gente tem, essa é uma dúvida que muitas vezes a gente tem. Será que Deus está comigo? E interessante que no texto Deus responde diretamente, fala assim: eu ainda te vejo com agrado, farei o que você me pede, continuarei com você, continuarei guiando esse povo, apesar de tudo que o povo fez. E é muito bacana Moisés perceber, ouvir isso de Deus. Nessa questão de disposição e no relacionamento com Deus também tem o outro lado. Qual é a nossa predisposição com relação a Deus? Como a gente tem montado essa imagem de Deus na nossa mente. Em alguns momentos da vida a gente entende e sente ele como um pai amoroso, em outros momentos a gente percebe ele mais distante, em outros momentos a gente pode até perceber ele como um Deus magoado.
irado. Como construir essa imagem, essa predisposição com relação a Deus? Uma das melhores maneiras, eu acredito que uma das melhores maneiras que a Bíblia nos mostra para manter uma predisposição positiva com relação a Deus, sem dúvida é olhar para Cristo. Quando você olha para Cristo, que é a expressão máxima do amor de Deus, a expressão máxima do agrado de Deus com relação à sua criação, a gente percebe, a gente pode entender que Deus sim tem uma predisposição positiva com a gente. Mesmo que em determinados momentos da vida a gente passe por dificuldade, a gente passe por sofrimento e pareça que Deus está ausente, é nesse momento que a gente deve olhar para Cristo, para o que já foi feito, para o que já foi consumado na cruz e entender que o amor de Deus, ele se expressou em seu nível máximo em Cristo. Então a predisposição de Deus, ela está confirmada como positiva com relação a gente na cruz, em Cristo. Mesmo num momento terrível de sua vida, mesmo num momento de uma doença que está se mostrando incurável, o cristão pode olhar para a cruz e dizer, não, ele me amou. E eu sei que ele me ama por esse ato. E mesmo que minha vida termine aqui, eu sei que ele me ama mesmo assim. E que essa imagem da cruz, que esse ato máximo de amor de Deus em Cristo, seja suficiente para suprir a nossa necessidade de aceitação, a construção da nossa autoimagem na vida das pessoas que estão ao nosso redor, que isso seja suficiente mesmo quando a gente percebe que existem pessoas que estão com predisposições negativas com relação a nós. Mais do que isso, que esse ato seja suficiente para mudar a nossa predisposição negativa com relação ao outro. Mesmo quando a gente entende que o outro não nos quer muito bem, não nos vê com agrado, que o amor que Cristo teve por nós possa ser suficiente para a gente amar aquela pessoa, pelo que Cristo fez por nós, pelo que Deus fez por nós. Transformai-nos.